Há apenas alguns dias recebi uma chamada que me deixou em silêncio. Uma mulher, com a voz embargada pelo choro, me perguntou algo que jamais esquecerei. Senhor Carl Jung, meu marido acaba de morrer. Quero cremá-lo porque não temos dinheiro para um enterro tradicional, mas minha mãe diz que, se eu fizer isso, ele não ressuscitará no dia do juízo final. É verdade? Condenarei meu marido por cremá-lo e, enquanto eu ouvia a sua angústia, percebi algo extraordinário. Em todo o mundo, milhões de cristãos estão fazendo exatamente a mesma pergunta, porque algo mudou em nossa sociedade. Onde antes havia tumbas, agora há fornos. Onde antes havia cemitérios, agora há urnas. A cremação está se espalhando como nunca antes na história. Em países como os Estados Unidos, mais da metade da população já escolhe o fogo em vez da terra. Mas aqui está o mistério. Aqui está a pergunta que ninguém se atreve a fazer em voz alta. Se Deus prometeu ressuscitar nossos corpos no último dia, o que acontece quando esses corpos já não existem? Como pode levantar-se dentre os mortos alguém que foi reduzido a cinzas? Pode o Todo-Poderoso reconstruir o que o fogo consumiu? Sou Carl Jung e durante décadas dediquei minha vida a investigar os mistérios que a religião oficial prefere não tocar. Viajei pelo mundo entrevistando teólogos, cientistas, historiadores. Li textos antigos em bibliotecas empoeiradas. Presenciei funerais em 5 continentes diferentes. E o que descobri sobre a cremação e a ressurreição pode mudar para sempre a forma como entendemos a morte. Porque vejam, a resposta não está onde todos procuram, não está nos manuais das funerárias, não está nas leis eclesiásticas. A resposta está escrita em um livro de 2000 anos de antiguidade. E o que esse livro revela é tão surpreendente, tão inesperado, tão diferente do que nos ensinaram, que, quando terminarem de ouvir o que tenho a dizer, vocês nunca mais verão a morte da mesma maneira. Mas antes de chegar às respostas, antes de descobrir o que a Bíblia realmente diz, precisamos entender algo fundamental. O que é exatamente a cremação e por que de repente ela se tornou a escolha de milhões? Permitam-me descrever algo que a maioria das pessoas nunca verá. Estive em vários crematórios, vi o processo e asseguro que é algo que não se esquece facilmente. O corpo, aquele corpo que um dia caminhou, falou, amou e chorou, é colocado dentro de uma câmara de cremação. Não é um simples forno, é uma estrutura projetada especificamente para alcançar temperaturas entre 800 e 1000 graus Celsius. O calor é tão intenso que o ar em si parece vibrar, e então o processo começa. Em questão de minutos, a carne começa a consumir-se, os tecidos moles se evaporam, os órgãos internos do coração que um dia bateu com emoção, os pulmões que respiraram ar fresco em manhãs de primavera, tudo desaparece nas chamas. Em menos de 3 horas, o que resta são fragmentos ósseos esbranquiçados, mas mesmo esses ossos não permanecem intactos. São introduzidos em uma máquina que os pulveriza, convertendo-os em um pó fino que chamamos de cinzas. E esse pó, esses restos que cabem em uma urna do tamanho de uma caixa de sapatos, é tudo o que sobra fisicamente de uma pessoa que viveu 70, 80, 90 anos neste planeta. As cinzas não são como a Terra, não têm forma identificável, são partículas minerais acinzentadas que escorrem entre os dedos como areia muito fina. Alguns as guardam em urnas decorativas, outros as espalham em lugares significativos, o mar, uma montanha, um jardim, e outros mais as mantêm em casa, numa estante, como se a presença dessas cinzas de alguma forma mantivesse viva a memória do ser amado. Tudo é rápido, tudo é limpo, tudo é moderno e para muitos tudo é profundamente perturbador, porque durante séculos, na verdade, milénios, os seres humanos tratamos nossos mortos de maneira muito diferente. Mas algo mudou, e mudou rapidamente. Em apenas 2 gerações, testemunhamos uma revolução completa em como tratamos nossos mortos. Quando eu era criança, a cremação era praticamente inexistente nos países cristãos. Era algo que outras culturas faziam em lugares distantes. No Ocidente, sepultava-se sempre se havia sepultado. Era a tradição, era o certo, era o cristão. Mas hoje, na maioria dos países predominantemente cristãos, a cremação tornou-se a opção preferida em vez do enterro. Em alguns lugares, mais de 60% das pessoas escolhem ser cremadas. O que provocou essa mudança tão profunda e tão rápida? A resposta principal é inegável: o dinheiro. Investiguei os custos dos funerais modernos e eles são francamente escandalosos. Um caixão decente pode custar milhares de dólares.
um terreno no cemitério, outros milhares, os serviços de embalsamamento, preparação do corpo, a cerimónia, as flores, a lápide, tudo soma. Facilmente pode alcançar dezenas de milhares de dólares. Para uma família média, especialmente em tempos de crise económica, isso é simplesmente impagável. A cremação oferece uma alternativa prática. É mais barata, muito mais barata, é rápida, é simples. E quando você está lidando com a dor da perda, quando está sobrecarregado pela tristeza, a última coisa que deseja é lidar com o peso financeiro devastador de um funeral tradicional. Mas não é só o dinheiro. Há outro fator que está desempenhando um papel cada vez mais importante: o meio ambiente. Pensem, um enterro tradicional requer madeira ou metal para o caixão, requer terra, cada vez mais escassa em cidades superpovoadas, requer químicos para embalsamar o corpo, substâncias tóxicas que se infiltram no solo, requer abóbadas de concreto para proteger o caixão, requer manutenção do cemitério, água para regar o gramado, combustível para as máquinas cortadoras de grama. A pegada ecológica de um enterro tradicional é considerável. E, numa sociedade cada vez mais consciente do impacto ambiental, isso importa. A cremação, embora não seja completamente neutra ambientalmente, demanda menos recursos, menos espaço, menos tempo. Para muitos parece a opção ecologicamente mais responsável. E depois há a logística do mundo moderno. As famílias já não vivem onde nasceram. Os filhos imigram, os pais se mudam, as pessoas morrem a milhares de quilómetros de onde cresceram. Um cemitério tradicional, com sua localização fixa e permanente, já não faz o mesmo sentido num mundo em que a mobilidade é a norma. As cinzas, por outro lado, são portáteis, podem ser transportadas, podem ser divididas entre familiares, podem ser espalhadas em lugares significativos, oferecem flexibilidade num mundo que já não fica parado. E, finalmente, há o fator cultural. A morte já não é tratada como antes. Os funerais tornaram-se mais curtos, as tumbas já não são visitadas com a mesma frequência, o luto público foi substituído pelo luto privado. Em meio a essa mudança social maciça, a cremação se normalizou. É vista como uma escolha prática, rápida, conveniente, sem complicações. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. É isto o que Deus quer? E é aqui que a pesquisa se torna fascinante, porque quando se abre a Bíblia buscando uma resposta clara sobre a cremação, a primeira coisa que encontra é silêncio. Não há nenhum versículo que diga: não cremarás os teus mortos. Não existe um mandamento que o proíba explicitamente. Moisés não desceu do Monte Sinai com uma tábua que dissesse: o fogo está reservado para o juízo, não para os corpos dos fiéis. Mas também não há nenhum versículo que a aprove, nenhum trecho que diga: e cremaram o patriarca com honra. Nenhuma história de um profeta cujo corpo foi entregue às chamas como sinal de respeito. O silêncio é inquietante, porque na Bíblia o que não se diz às vezes é tão importante quanto o que se diz. E o que encontramos uma e outra vez é sepultamento, sempre sepultamento do Gênesis ao Apocalipse, de Abraão a Jesus. Os corpos são colocados em cavernas, em tumbas, na própria terra. São envolvidos com cuidado, ungidos com especiarias, tratados com reverência, são depositados em lugares para onde a memória pode voltar, onde o amor pode chorar, onde a esperança pode esperar. Mas há momentos específicos e reveladores em que corpos foram sim queimados na Bíblia. E toda vez que isso acontece, o fogo não é símbolo de descanso ou promessa, é sempre um sinal de juízo. Deixem-me usar a história de Acã, registrada em Josué, capítulo 7. Israel havia acabado de conquistar Jericó, mas havia uma ordem clara de Deus: não tomem nada do despojo. Tudo deve ser consagrado ou destruído. Mas Acã desobedeceu, tomou objetos proibidos e os escondeu em sua tenda. Quando seu pecado foi descoberto, o juízo foi severo. Não apenas foi apedrejado, seus pertences foram queimados e, ao final, seu próprio corpo foi entregue às chamas. Então todo Israel o apedrejou e, depois de apedrejá-los, queimaram-nos no fogo. Aqui, o fogo não foi um ato de despedida digna, foi parte do castigo em si, uma marca de vergonha, uma purificação através do juízo. O fogo era a sentença. Agora
Levem-me a outra história, desta vez em 1 Samuel 31. O rei Saul e seus filhos morreram em batalha. Seus corpos foram pendurados pelos filisteus como troféus de guerra, humilhação pública total. Homens valentes de Jabes-Gileade, arriscando a vida, viajaram para recuperar aqueles corpos, mas, quando os encontraram, estavam mutilados, possivelmente em decomposição, profanados. Então tomam uma decisão. Queimam-nos. Nesse caso, a cremação não foi um ritual espiritual, foi uma emergência pragmática. Os corpos haviam sido profanados, mutilados. Cremá-los foi uma forma de proteger-los de mais desgraça ou doença. Mas aqui está o detalhe mais revelador. Depois de queimar os corpos, recolhem cuidadosamente os ossos e os enterram debaixo de uma árvore, como se mesmo em meio a medidas desesperadas, o sepultamento continuasse a ser o desfecho desejado, como se tentassem, na medida do possível, restaurar a dignidade que havia sido despojada. E depois há a história do rei Josias em 2 Reis 23. Esse jovem rei, zeloso por purificar Judá de toda a idolatria, ordena a profanação de altares pagãos. Como ele faz isso? Toma os ossos dos sacerdotes idólatras e os queima sobre seus próprios altares. Aqui, o fogo é um símbolo de condenação e rejeição. Não há honra nesses corpos, não há reverência, apenas vergonha, juízo e desespero. Vem o padrão? Ao longo das Escrituras, sempre que corpos são queimados, nunca é um ato honroso. É sempre resposta à vergonha, ao pecado ou à necessidade desesperada. Nunca, nem uma única vez em todo o Antigo Testamento, a cremação é retratada como prática piedosa ou recomendada para o povo de Deus. E há uma razão teológica profunda para isso. No pensamento bíblico, o fogo tem significados muito específicos e quase nunca são positivos quando se trata do destino final de algo. O fogo é o instrumento do juízo divino. Lembram-se de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre chovendo do céu, consumindo cidades inteiras em um dia. O fogo como castigo. O fogo é meio de purificação, como o ouro provado no forno, refinado, até que todas as impurezas sejam eliminadas. Mas é uma purificação dolorosa, destrutiva. O fogo é o rosto do castigo eterno, o lago de fogo descrito no Apocalipse, onde aqueles que rejeitaram a Deus enfrentarão o juízo eterno. Sim, o fogo também sinaliza a presença de Deus. Moisés viu fogo ardendo numa sarça sem consumi-la. Elias invocou o fogo do céu para consumir o altar e a oferta. Os sacrifícios eram queimados para tornarem-se agradáveis a Deus. Mas aqui está a diferença crucial quando o fogo aparece fora do contexto ritual, fora do altar do sacrifício, quase sempre traz uma mensagem de correção, separação e finalidade. Isso não significa que a cremação moderna seja pecaminosa. A Bíblia não a condena diretamente, mas destaca algo significativo. No pensamento bíblico, o fogo não é a imagem da esperança futura, é a imagem do juízo. E o que encontramos repetidamente, de forma consistente, é o sepultamento. De Abraão a Jacó, de Moisés a Davi, os corpos são respeitosamente colocados em tumbas. Até o próprio Jesus, após a crucificação, foi envolto, ungido e colocado em uma tumba nova. O ato do sepultamento, devolver um corpo à terra, era mais do que um simples costume. Era uma declaração de fé, uma confissão silenciosa de que, embora o corpo estivesse agora morto, havia esperança de que o que fora semeado na terra um dia se levantaria de novo. Do Gênesis aos Evangelhos, o ato de enterrar o corpo é representado como um gesto de respeito, fé e expectação esperançosa, uma semente colocada no solo, esperando a ressurreição. Porque, para o crente, o corpo não é simplesmente matéria, é um templo, uma criação divina. E aqui chegamos ao coração da questão. Desde o princípio, a Bíblia fala do corpo como algo sagrado, uma criação divina intencionalmente desenhada e formada pelas próprias mãos de Deus. A história da criação, em Gênesis, diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O corpo foi moldado do pó, mas ganhou vida através do sopro de Deus. Essa união de matéria e espírito deu origem à própria humanidade. Por isso, a Bíblia nunca trata o corpo de forma casual, nem em vida, nem em morte. Quando Deus disse a Adão: Pó tu és, e ao pó tornarás, estava delineando o destino natural do corpo humano, voltar à terra da qual foi formado.
Essas palavras foram repetidas por gerações de crentes em cada enterro cristão, completando o ciclo natural estabelecido pelo Criador. Por isso, ao longo das Escrituras, o sepultamento permaneceu como um ato de fé. Vemo-lo claramente pela primeira vez em Gênesis 23. Sara havia morrido e Abraão, profundamente aflito, não buscou uma solução rápida nem uma opção barata. Não improvisou, nem aceitou favores. Insiste em comprar um local de sepultamento adequado com o seu próprio dinheiro. Rejeita ofertas de um terreno gratuito, negociando cuidadosamente com os hititas pela caverna de Macpela. Por que passar por tantos esforços? Porque, para Abraão, enterrar sua esposa não era apenas uma formalidade. Era um ato de amor e fé. Queria honrá-la, queria dar testemunho, assegurar que, mesmo na morte, descansassem dentro da terra prometida. O ato de enterrar Sara também era profético e poderoso, lembrete de que esse pó se levantaria de novo. Mais tarde, em Deuteronômio 21, Deus ordena algo surpreendentemente compassivo. Se um homem for executado e pendurado num madeiro, seu corpo não deve permanecer lá durante a noite. Deve ser baixado e enterrado no mesmo dia. Porquê? Porque mesmo no castigo, Deus exige dignidade. Mesmo na culpa, um corpo merece respeito, pois continua sendo sua criação. O sepultamento então não está reservado apenas aos justos. É uma forma de preservar a imagem de Deus dentro da humanidade, mesmo além da morte. E depois veio o sepultamento de Jesus, o mais santo de todos. O corpo do próprio Filho de Deus, que acabara de ser crucificado, não foi queimado nem lançado numa fossa comum. Foi cuidadosamente retirado da cruz, envolto em linho limpo, ungido com especiarias fragrantes e colocado em uma tumba nova. José de Arimateia, um homem rico e respeitado, ofereceu seu próprio local de sepultamento como um ato de honra. As mulheres observavam de perto. Os discípulos contemplavam em silêncio, sabendo que esse corpo, embora quebrado, era santo. O facto de ter sido enterrado logo tornou-se central para a mensagem do Evangelho, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. O sepultamento não foi um fim, foi um anúncio, o prelúdio à glória. Ao longo das Escrituras, o ato do sepultamento carrega um profundo significado simbólico. O sepultamento tornou-se um símbolo silencioso, porém poderoso. A terra recebe o corpo, lentamente o decompõe. E através desse processo, o crente espera simbolicamente uma ressurreição prometida. Portanto, enterrar é plantar com esperança. Significa cobrir com terra aquilo que um dia se levantará em glória. Reconhece que o corpo não é um fim, mas um começo. Quando o corpo é colocado na terra, uma promessa é plantada assim como uma semente morre para trazer vida. Assim, o corpo do crente é devolvido ao solo com a esperança de que um dia se levantará incorruptível. Mas aqui chegamos à pergunta que mais atormenta os crentes. A pergunta que aquela mulher me fez ao telefone, a pergunta que mantém milhões acordados à noite, a cremação afeta a ressurreição? Esta é, sem dúvida, a pergunta que mais desafia os crentes modernos quando consideram a cremação. Se o corpo é reduzido a cinzas, Deus ainda pode ressuscitá-lo? A fé cristã não apenas proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também afirma que nós igualmente nos levantaremos como Ele, com corpos novos, glorificados e eternos. A ressurreição não é simplesmente uma metáfora ou uma ideia espiritual reconfortante. É uma promessa literal e corporal, assinada com o sangue de Jesus e selada pelo poder de Deus. Mas então o que acontece quando o corpo já não existe? Quando foi consumido pelo tempo ou reduzido a cinzas pelo fogo? As Escrituras respondem isso claramente. Nada pode limitar o poder do Criador. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo aborda essa mesma questão, embora em um contexto diferente, enquanto explica a ressurreição. O que se semeia em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeado em desonra, ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Paulo não descreve uma restauração exata do nosso velho corpo, mas sim uma transformação gloriosa. Assim como uma semente plantada no solo desaparece para dar vida a algo novo como uma árvore ou uma flor, o corpo humano é enterrado, devolvido ao pó e levantado novamente em glória transformada. Isso não depende da integridade do cadáver, nem de se os ossos permanecem intactos. Depende do poder de Deus e seu poder não tem limites. Não foi Deus quem formou Adão do pó? Quem ordenou que o barro se tornasse carne e o nada vida? Então, por que duvidamos de que ele possa levantar alguém das cinzas? Não importa se os restos foram tragados pelo mar,
espalhados pelas montanhas, consumidos pelo fogo ou devorados pelo tempo. Deus não precisa de fragmentos para realizar um milagre. Sua palavra sozinha é suficiente. E aqui há algo que muitos esquecem. Muitos dos primeiros cristãos não foram enterrados. Foram queimados vivos em perseguições, devorados por feras selvagens, lançados ao mar ou jogados anonimamente em valas comuns. Os corpos dos mártires foram espalhados como pó por impérios inteiros, sem tumbas, sem cruzes, sem memoriais físicos. Isso impediu sua ressurreição? Seu futuro de glória está em risco apenas porque não tiveram caixão ou ossos intactos? Absolutamente não, porque a ressurreição não depende do que resta, mas daquele que nunca se esquece. Embora o mundo os veja como meras cinzas, em Cristo são testemunhas eternas. Ele os levantará, não porque seus restos possam ser reunidos, mas porque sua fé foi inabalável. Paulo deixa isso claro quando diz que Cristo transformará nossos corpos humildes para que sejam conformes ao seu corpo glorioso, mediante o poder que lhe permite sujeitar todas as coisas a si mesmo. Ele não disse que Deus reparará nossos corpos, disse que Deus os transformará. E essa transformação não depende da condição física, mas da autoridade espiritual. Então, a cremação afeta a ressurreição? Não. Porque o Deus que prometeu ressuscitar nossos corpos não está limitado por sua condição atual. Não requer caixões, ossos intactos ou tumbas claramente marcadas. Ele é o Senhor sobre toda a matéria e as cinzas de hoje podem tornar-se a glória da manhã. Portanto, embora a reflexão seja valiosa, devemos descansar, em última instância, não nas escolhas humanas, mas no poder divino. Porque se você crê que Jesus venceu a morte, também deve crer que nada, nem o fogo, nem o pó, pode impedi-lo de cumprir sua promessa. Nossa esperança não se encontra no estado de nossos corpos, mas na fidelidade daquele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Nero, mas se a Bíblia não condena explicitamente a cremação, o que diz a Igreja? Durante muitos séculos, a Igreja se opôs firmemente à prática da cremação, não por considerasse a cremação em si pecaminosa, mas porque, historicamente, ela havia sido promovida por grupos que negavam a ressurreição dos mortos. Particularmente entre os séculos XVII e XIX, a cremação foi adotada como um ato de protesto contra a fé cristã. Simbolizava uma rejeição da esperança da vida eterna. Devido a essa associação, a Igreja considerou que aceitar a cremação, nessas circunstâncias, significava negar implicitamente uma verdade essencial do Evangelho. Contudo, com o passar do tempo, surgiram novas perguntas e desafios. As motivações das pessoas evoluíram. Muitos começaram a escolher a cremação não por rebelião espiritual, mas por necessidade financeira, considerações de saúde ou decisões pessoais baseadas em amor e respeito. Por isso, a Igreja reconsiderou sua postura. Em 1963, o Vaticano, sob o Papa Paulo VI, levantou a proibição absoluta permitindo a cremação desde que não fosse escolhida como negação da fé na ressurreição. Desde então, a cremação é permitida pela Igreja Católica. No entanto, o sepultamento tradicional continua a ser preferido e incentivado como sinal de esperança e de continuidade com a tradição cristã. Além disso, no documento doutrinal de 2016 intitulado Ad Ressurgendum cum Cristo, para ressuscitar com Cristo, a Congregação para a Doutrina da Fé reafirma que a cremação é aceitável, mas sob condições claras. Primeiro, as cinzas não devem ser espalhadas na natureza, divididas entre membros da família ou guardadas em casa sem uma razão justificada. Segundo, devem ser colocadas em um espaço sagrado como um cemitério, uma igreja ou um columbário, preservando sua conexão com a comunidade cristã e servindo como testemunho público de fé. Terceiro, enfatiza que a cremação não afeta nem a salvação nem a ressurreição, desde que não seja escolhida por rejeição consciente dos ensinamentos cristãos. Outras denominações cristãs, como muitas igrejas evangélicas, protestantes e ortodoxas, variam em suas posições. Algumas permitem abertamente a cremação, outras aconselham contra, mas a maioria concorda que a prática não deve ser considerada pecaminosa. Insistem antes que deve ser uma escolha reflexiva, feita com sabedoria, reverência e intenção espiritual. Mas aqui está algo que devemos entender, algo raramente discutido nas conversas sobre cremação versus sepultamento. Todos os corpos, eventualmente, compartilham um destino idêntico: voltar ao pó. A cremação não destrói quem somos,
simplesmente acelera um processo que já está escrito na carne humana desde o primeiro dia. No momento em que o fôlego abandona o corpo, começa a decomposição, a pele resseca, os músculos colapsam, os órgãos se dissolvem. Em questão de semanas, restam apenas ossos. Anos depois, nem mesmo eles. Esse processo tem um nome na ciência forense: tafonomia, o estudo de como os corpos se decompõem e desaparecem. Ela descreve a esqueletização, a putrefação, a dissolução total. Explica como até mesmo o corpo enterrado no caixão mais fino inevitavelmente se torna alimento para micro-organismos, umidade e tempo. Pode levar décadas ou apenas meses, mas o resultado é sempre o mesmo. Pó és e ao pó tornarás. Pai, nesse sentido, a cremação não introduz nada novo. Faz em horas o que o tempo realizaria em anos. A diferença não é espiritual, é cronológica. Um corpo reduzido a cinzas por meio da cremação não é diferente de um que lentamente retorna ao pó no sepultamento. Ambos regressam à terra. E, em ambos os casos, nos resta a mesma pergunta: o que permanece de nós? A resposta é tão simples quanto profunda. O que permanece é aquilo que Deus nunca esquece. O que permanece é a alma, nossa identidade eterna, o propósito para o qual fomos criados. O que permanece é aquilo que não enferruja, não pode ser consumido e não pode desvanecer dentro de uma tumba. Não importa se os seus ossos descansam sob uma lápide marcada com uma cruz ou se as suas cinzas foram espalhadas pelo mar. O que limita a humanidade não limita a Deus, nem o fogo, nem o tempo, nem o esquecimento. E essa certeza que muda toda a nossa perspectiva, porque o pó não é um fim, é preparação, é terra fértil para o maior milagre que ainda está por vir. E se o pó não é o fim, a pergunta já não é se Deus pode ressuscitar o corpo, mas como escolhemos honrá-lo enquanto está confiado ao nosso cuidado. Porque, embora Deus não precise de ossos para operar milagres, nós absolutamente precisamos honrar o que Ele criou com as próprias mãos. O apóstolo Paulo expressa isso em termos tão claros que não deixam lugar para a indiferença. Acaso não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo que está em vocês, que receberam de Deus? Vocês não são de si mesmos. Foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo. Se o corpo é verdadeiramente um templo, então não é simplesmente um invólucro. Foi criado intencionalmente, consagrado e usado pelo próprio Deus para cumprir sua vontade na terra. Cada gesto de compaixão, cada oração sussurrada, cada ferida sofrida por amor, tudo aconteceu dentro desse corpo. Foi o vaso em que se forjou a história da nossa fé e, embora a alma transcenda, esse corpo ainda merece nosso respeito. Portanto, como tratamos os restos mortais, não é simplesmente um procedimento de rotina, é uma declaração sobre nossas convicções. Tratamo-lo como descartável ou como algo tocado pela eternidade. Nossas escolhas são guiadas pela reverência ou pela conveniência, pela fé ou pela praticidade. Enterrar um corpo é muito mais do que simplesmente cobri-lo com terra. É a nossa forma de declarar: isto foi sagrado e se levantará de novo. A cremação, quando realizada com reflexão, respeito e oração, também pode tornar-se um ato de entrega. Mas sempre nos confronta com esta pergunta: estou tratando este corpo pelo que ele realmente foi um templo do Espírito Santo ou como um objeto sem valor e sem vida? A diferença não está apenas no método, mas no coração por trás da decisão. Porque a morte não apenas marca o fim de uma vida, também abre um processo de luto que requer apoio, rituais e espaços onde o amor possa chorar, recordar e curar. E aqui surge uma dimensão completamente nova deste dilema. O que acontece com a memória quando o corpo já não está presente? Onde chorarão por você? Durante séculos, o sepultamento não foi simplesmente um ritual religioso, mas uma forma poderosa de apoiar emocionalmente os que ficam. Uma tumba não é apenas um buraco na terra, é um ponto permanente no mapa do coração humano. É o lugar ao qual os filhos regressam, onde os amigos deixam flores, onde a dor encontra forma e o amor encontra palavras para falar. Ali sussurram-se orações. As lágrimas fluem livremente, sem julgamento. Para muitas pessoas o cemitério torna-se uma continuação sagrada do seu vínculo. Mas, quando o corpo é reduzido a cinzas, essa âncora desaparece. Não há solo que o contenha, não há lápide que o nomeie, o vínculo perde-se ou simplesmente se transforma. A cremação, embora diferente, não precisa estar vazia.
Para alguns, espalhar cinzas no mar é um ato de liberdade. Para outros, mantê-las numa urna traz consolo e companhia. A memória vive, mas muda. Já não está confinada a um lugar, mas levada pelo vento. Presente na canção, tocada em cada aniversário. Enterrar cinzas num jardim ou transformá-las em uma árvore também pode criar uma eternidade natural. No entanto, há um risco. Num mundo acelerado, esquecido e implacável, a ausência física pode deslizar facilmente para o esquecimento emocional. Por isso, cada família deve considerar cuidadosamente a escolha, porque o luto requer espaço, demanda rituais. A morte, embora natural, sempre deve ser processada com amor e dignidade. A memória é mais do que nostalgia. É o amor estendido no tempo. É a nossa prova de que alguém viveu, que caminhou entre nós, que sua vida foi significativa. Tanto a tumba quanto a urna, o cemitério ou o mar podem tornar-se espaços sagrados, se o coração permitir. Ao final, o que importa não é onde choramos, mas como escolhemos nunca esquecer. E se a memória viva onde o amor escolhe recordá-la, então a escolha final não é simplesmente logística ou prática, é profundamente espiritual e profundamente pessoal. Não há fórmula perfeita, não há um versículo que dê instruções explícitas, não há um padrão universal que ofereça uma solução pronta. Isso nos leva inevitavelmente à pergunta: o que devemos considerar ao tomar essa decisão? Não há regras obrigatórias, mas há perguntas guia que podemos fazer se as abordarmos com honestidade. Perguntas que não nos apontam para um caminho rígido, mas revelam a verdadeira intenção de nossos corações. A primeira e mais fundamental é: o que traria maior glória a Deus? Estou dando testemunho, mesmo na morte, de que realmente creio na ressurreição. A segunda pergunta é: o que traria maior consolo aos que me amam? Porque não estamos sozinhos ao enfrentar essa decisão. Outros chorarão, outros recordarão, outros precisarão de um lugar para processar sua perda. Considerei, de forma reflexiva, o que eles poderiam necessitar. Proporcionei-lhes um espaço, seja físico, seja simbólico, para se despedirem, chorarem, compartilharem memórias e curarem. Às vezes o ato espiritual mais elevado que podemos escolher não é o que é mais fácil para nós, mas o que consola aqueles que deixamos para trás. E a terceira pergunta é esta: qual é a intenção mais profunda por trás da minha escolha? Isso chega ao âmago da nossa consciência. Estou tomando essa decisão pela fé ou pelo medo? Por reverência ou por indiferença? Pela convicção ou simplesmente pela conveniência? Deus olha o coração, julgando não apenas os métodos que escolhemos, mas também nossa motivação. Se a nossa escolha surge do respeito, do amor e do desejo sincero de honrar o seu plano e consolar os que ficam, então essa decisão, seja sepultamento, seja cremação, pode verdadeiramente glorificá-lo. Essas perguntas podem não ser fáceis, mas são necessárias porque nos afastam das meras tecnicalidades e nos levam a território sagrado. Obrigam-nos a olhar para dentro e perguntar: estou tomando minha decisão pela fé ou pela pressa? Estou pensando na alma ou apenas administrando um evento? Estou deixando um legado que fala de esperança ou só encerrando mais um capítulo? Porque a morte, embora inevitável, também apresenta uma oportunidade de dar testemunho. E nossa decisão final nesta terra, como deixamos para trás nosso corpo, pode tornar-se um testemunho silencioso, uma declaração do que realmente queremos, não simplesmente quem temos sido, mas quem esperamos ser ressuscitados, transformados, eternos. E no meio desta jornada cheia de decisões, dúvidas e despedidas, uma verdade brilha mais do que todas as outras. Deus pode levantar o que o mundo esqueceu, porque Ele não requer condições ideais. Precisa apenas ser Ele mesmo. Se fomos feitos do pó, por que temer voltar a Ele? Cinzas ou terra, ossos ou nada. Deus não está limitado pelo que vemos. Seu poder não esbarra em barreiras físicas. Um Tessalonicense declara com ousadia: irmãos e irmãs, não queremos que ignorem o que acontece com os que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Por acaso não cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente com ele os que dormem nele. A promessa não se concentra na condição do corpo, mas na fé da alma. E essa fé ativará a ressurreição, vindoura, uma ressurreição que não é a restauração de algo velho, mas sua gloriosa transformação em algo novo. O que era mortal se tornará imortal. O que era perecível se tornará imperecível. O que uma vez foi pó
se converterá em esplendor. Paulo deixa claro quando diz: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Isso significa que Deus não simplesmente restaurará o que existia antes, criará algo completamente novo. O corpo glorificado não precisa de restos, precisa apenas de propósito. E naquele dia não serão apenas as tumbas que se abrirão, as cinzas se levantarão e até o mar entregará os seus mortos. Porque, quando Cristo pronunciar sua palavra final, não importará se o seu corpo foi enterrado em mármore ou espalhado ao vento. Não importará se a sua urna repousa num columbário ou se seus ossos jazem sob uma árvore esquecida. Ele saberá exatamente onde você está e saberá exatamente quem você é. E então, num instante que despedaçará a história, os corpos se levantarão, as lágrimas serão enxugadas e a morte será derrotada para sempre. Portanto, não temas o pó, nem o fogo, nem o esquecimento. Tema apenas viver e morrer sem esperança, porque quem morre em Cristo viverá novamente. E agora volto àquela chamada àquela mulher chorando ao telefone, apavorada de que sua decisão de cremar o marido pudesse condená-lo eternamente. Ele disse o que lhes disse aqui. O que as Escrituras realmente ensinam, que Deus não está limitado por cinzas, que a ressurreição não depende do estado dos restos, mas do poder do Criador. Ele lhe disse que os mártires foram queimados vivos, que santos foram lançados ao mar, que milhões de fiéis morreram sem tumbas e que todos eles, se levantarão no dia final. Ele disse que o que importa não é o método, mas a fé não às cinzas, mas Cristo, e enquanto eu falava ouvi o seu choro, transformar-se de desespero em alívio, do medo em esperança, da culpa em paz. Então, meu marido está bem? Sussurrou. Deus não o esquecerá? Eu não disse. Deus nunca esquece os seus. E um dia, quando Cristo voltar, seu marido se levantará não como era, mas glorificado, transformado, eterno. E essa é a verdade à qual precisamos nos apegar. Então, deve um cristão escolher a cremação? A Bíblia não a proíbe, a Igreja a permite. E Deus certamente pode ressuscitar cinzas tão facilmente quanto pode ressuscitar pó. Mas a decisão continua sendo profundamente pessoal, profundamente espiritual e deve ser tomada com oração, reflexão e fé. O que mais glorifica a Deus? O que mais consola os seus queridos? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Essas são as perguntas que você deve se fazer e só você, em conversa com Deus, pode respondê-las. Porque ao final, o que importa não é se terminamos como cinzas ou pó. O que importa é em quem confiamos para nos levantar de novo. E, se você confia em Cristo, se crê que Ele venceu a morte, então nada, absolutamente nada, pode impedi-lo de cumprir sua promessa. Nem o fogo, nem o tempo, nem o mar, nem o esquecimento. Porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. E nessa promessa, nessa certeza absoluta, repousa a nossa esperança, não no estado de nossos corpos, mas na fidelidade daquele que nos criou, nos redimiu e nos ressuscitará. Isto foi Carl Jung e lhes compartilhei o que investiguei, o que as Escrituras revelam e o que minha consciência me obriga a proclamar. A decisão agora é de vocês. Que Deus abençoe e os guarde e que, quando chegar a sua hora, possam enfrentar a morte não com medo, mas com esperança, sabendo que o pó não é o fim, é apenas o começo.